Eu quero propor para vocês dois cenários. O primeiro deles, um amigo de um amigo seu se elege deputado. E de repente esse teu amigo um dia vem para você e fala o seguinte, olha, esse meu amigo deputado aqui, ele quer te contratar. Ele vai te pagar R$2.000 por mês. E você se indaga, tudo bem, legal, eu topo. O que eu tenho que fazer? Você não tem que fazer nada, teu amigo te diz. Não precisa fazer nada, pode ficar em casa lá. Você vai receber R$2.000 por mês, só porque ele quer ter alguns assessores ali. Você vai receber, na verdade, 6.000, mas você devolve para ele depois 4.000, você recebe 2.000 para ficar em casa morgando assistindo televisão. Parece um ótimo negócio, né? Receber R$2.000 do nada, sem precisar trabalhar, sem precisar fazer nada, sem precisar comparecer no escritório, sem precisar preencher formulário, sem precisar mexer no computador, sem precisar fazer nada. R$2.000 limpos, desde que você receba lá o dinheiro na sua conta e devolva boa parte desse dinheiro para o deputado depois. Um ótimo negócio. Você recebe o dinheiro sem esforço e o deputado pega o dinheiro de volta para ele, para usar como ele bem entender por fora. Existe um termo para isso, rachadinha. E aparentemente esse é um esquema comum nas Assembleias Legislativas Estaduais e também na Câmara dos Deputados. Ou seja, não é algo inédito que ninguém saiba que existe. Primeira história. O segundo caso que eu quero apresentar para vocês. Agora falando do deputado em particular. O cara tem lá 10 assessores fazendo esse esquema, fazendo essa rachadinha. Ou seja, por mês ele recebe de volta desses laranjas que ele contratou R$40.000. Só que esse dinheiro é ilícito. Esse dinheiro não é um dinheiro limpo. Ele não tem como comprovar no imposto de renda dele, por exemplo, de onde veio essa grana. Dinheiro de corrupção. É um dinheiro que vem ao manipular o sistema político. Então, o que esse deputado faz? Ele pega esse dinheiro que ele juntou ao longo de alguns meses e encontra pessoas também dispostas a entrar nesse esquema, só que no ramo de imóveis. Então ele vai lá, encontra um imóvel de R$500.000 e ele conversa com a pessoa e fala o seguinte, olha, eu te pago R$300.000 por fora e R$200.000 oficialmente. Você baixa esse preço nominalmente, mas na prática eu te pago os R$500.000, só que uma parte vai ser por fora. A pessoa aceita, você joga R$500.000 para aquela pessoa, sendo que 200 são oficiais, porque correspondem ao que você ganha como deputado, correspondem à sua renda, vai levantar suspeitas em relação a isso. E depois você pega esse mesmo imóvel que você pagou R$500.000, oficialmente 200, e revende superfaturado por 700, 800 mil, e você pode agora apresentar um dinheiro limpo para a Receita. Um dinheiro que já não tem mais os rastros da corrupção sua, mas é um dinheiro integral que você pode apresentar como se fosse algo lícito. Esses dois esquemas, tanto dos laranjas, tanto do rachadinha, quanto da lavagem de dinheiro, estão intimamente vinculados à história do Flávio Bolsonaro agora. Dessa denúncia que o Ministério Público do Rio de Janeiro fez contra ele para poder investigar mais de 90 pessoas próximas do Flávio Bolsonaro, próximas do Queiroz e próximas do Jair Bolsonaro também. O Ministério Público afirma que tem claros e fortes indícios de que houve um esquema de corrupção na Assembleia Legislativa, no caso envolvendo Flávio Bolsonaro e Queiroz. E lembrando que Queiroz era o motorista do Flávio Bolsonaro, em 2016 o Queiroz movimentou 1,2 milhões de reais na conta bancária dele. Tudo aponta que possa realmente haver um caso de corrupção envolvendo a Assembleia Legislativa e também lavagem de dinheiro. Eu vou ler aqui um trechinho de uma reportagem da Veja que diz o seguinte, olha, Flávio comprou 19 imóveis por R$9 milhões, diz o Ministério Público ao pedir quebra de sigilo. Diz o começo da reportagem. Ao pedir à Justiça a quebra de sigilo bancário e fiscal de 95 pessoas e empresas relacionadas ao senador Flávio Bolsonaro, no dia 15 de abril, o Ministério Público do Rio de Janeiro apontou indícios de que o parlamentar tenha utilizado a compra e venda de imóveis no Rio de Janeiro para lavar dinheiro. Segundo os promotores, entre 2010 e 2017, o então deputado estadual lucrou 3,8 milhões de reais em transações imobiliárias em que há suspeitas de subfaturamento nas compras e superfaturamento nas vendas. No período, ele investiu 9,42 milhões de reais na compra de 19 imóveis entre salas e apartamentos. Faturou mais no mercado imobiliário do que como deputado. Essas denúncias já haviam surgido logo em janeiro, envolvendo Queiroz, o Flávio Bolsonaro e também respingando no Bolsonaro. Se não houver corrupção, se não houver lavagem de dinheiro, o Queiroz é o melhor vendedor de carros do mundo, porque ele alega que esse dinheiro que ele movimentou na conta dele, esses mais de R$1 milhão, foi por causa de rolo de carro usado. E o Flávio Bolsonaro é um dos melhores corretores de imóveis do planeta também. Quando você observa aqui, olha, outra reportagem da época, patrimônio de Flávio Bolsonaro aumentou quase 400% em 12 anos. O cara é um fenômeno dos negócios.
Realmente é impressionante. Eu vou deixar várias reportagens sobre esse assunto aqui para vocês conferirem, poderem consultar e entenderem o que está acontecendo melhor. Só que essas denúncias não são tão recentes assim. No final do ano passado, durante a campanha eleitoral do Bolsonaro ainda, já haviam surgido reportagens falando sobre o patrimônio da família, como era suspeito, como não condizia com a renda que eles ganhavam como deputados ou como vereadores. E inclusive saiu uma reportagem ano passado da Veja que prometia ser bombástica, mas ela foi neutralizada pela Joyce Hasselman, que disse que tinha uma revista de grande circulação que teria recebido 600 milhões de reais para queimar o Bolsonaro. Nessa reportagem, que foi matéria de capa da Veja, chamada O Processo, eles mostram o processo de uma ex-mulher do Bolsonaro, Ana Cristina, ela teria se separado do Bolsonaro. Nesse processo de separação litigiosa, ela entrou com uma ação contra o Bolsonaro para ser indenizada. Segundo esse artigo da Veja, diz o seguinte, olha: a Ana Cristina alega que o Bolsonaro tinha uma próspera condição financeira quando era casada com Ana Cristina. A renda mensal do deputado chegava a 100 mil reais. Aqui a gente está falando do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, presidente da República atualmente. Na época, oficialmente, Bolsonaro recebia R$ 26.700 como deputado e R$ 8.600 como militar da reserva. Para chegar aos 100 mil reais, diz a ex-mulher, Bolsonaro recebia outros proventos que ela não identifica. Então, assim, segundo a ex-mulher do Bolsonaro, Ana Cristina, ele recebia por fora nessa época, sem contar o salário dele de deputado e a aposentadoria dele como militar, quase 65 mil reais. De onde vinha esse dinheiro? De onde vinha essa grana? Essa reportagem passou despercebida na época. Não houve um escândalo que se imaginava, ninguém questionou isso. E a própria Ana Cristina tentou desmentir, botar panos quentes, disse que não era bem assim, que ela estava com raiva do Bolsonaro, que era para desconsiderar porque ela estava nervosa com ele. Então, sim, foi abafado o caso. Mas quando você acompanha a projeção do crescimento do patrimônio de todos os Bolsonaros, tanto do Jair, quanto do Carlos, quanto do Eduardo, quanto do Flávio Bolsonaro, você vê que o patrimônio deles não é tão condizente assim com quanto eles ganhavam. E particularmente no caso do Flávio Bolsonaro agora, que está em evidência, que está sendo investigado, que surgiu esse rolo do Queiroz dando visibilidade a isso, então a gente pode ter aqui um fio condutor para levar ao que realmente aconteceu, de onde surgiu esse patrimônio extraordinário do Flávio Bolsonaro. Pode levar de fato ao próprio presidente, a Michele Bolsonaro também, a esposa do presidente, primeira-dama, pode levar outros parentes também. Inclusive uma reportagem recente que saiu também sobre isso, da época também, que diz o seguinte, olha, MP vai investigar parentes de ex-mulher de Jair Bolsonaro. A mesma ex-mulher que entrou num processo litigioso contra o Bolsonaro para receber dinheiro que ele não declarava, os parentes dela serão investigados por possivelmente terem participado desse esquema de corrupção do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro alega que isso aqui é uma perseguição política, que ele não fez nada de errado, que ele não tem nada comprometedor na carreira dele, que isso será revelado. Só que o curioso disso é que ele está tentando obstruir as investigações. Ele fez uma série de esforços ao longo desses meses para tentar jogar areia na investigação. Então, assim, a lógica é simples. Quem não deve, não teme. Se não há nada de errado no histórico dele, nas transações comerciais dele, nas compras e vendas de imóveis, na Assembleia Legislativa, se não tem nada de errado, qual é o medo? Deixe que investiguem. Investiguem, abram suas contas, revelem o que você fez e saia fortalecido disso. Se o Flávio Bolsonaro for realmente inocente, uma investigação dessa, uma devassa como essa na vida dele, vai fortalecer depois o Flávio. Agora, se ele for corrupto, se ele estiver envolvido em esquema, primeiro, em esquema de corrupção na Assembleia Legislativa, a rachadinha, e depois em lavagem de dinheiro, aí são outros 500. E se isso se espalhar para outros parentes dos Bolsonaros também, se espalhar para o próprio Jair Bolsonaro, aí você vai ter realmente um escândalo de proporções épicas. Porque você tem uma família que batia no peito, que se elegeu com base no discurso ético, no discurso contra a corrupção, que eles eram honestos. E aqui você tem a única qualidade que os bolsonaristas defendiam do Bolsonaro. Porque assim, o Bolsonaro é um estúpido, é um burro. O Bolsonaro é um incompetente. É um inepto, é um zero à esquerda. O Bolsonaro é alguém que defende valores medonhos, tortura, ditadura, homicídios, grupos de extermínio, milicianos. Ou seja, tem uma série de defeitos que não elegeriam ninguém nesse planeta. A única qualidade que as pessoas viam nele é que ele se dizia honesto. Tanto que ele falava, né, me chama de corrupto porra. E aí que tá a questão. Se isso for verdade, se esses escândalos aqui chegarem no Flávio, derrubarem o Flávio for preso, por exemplo, porque se essa família também bandido bom, bandido morto, mas se o Flávio Bolsonaro for preso por causa disso, se realmente se comprovar isso, e chegar no Bolsonaro também, na família do Bolsonaro, na Michele Bolsonaro, a única qualidade que eles tinham, que na verdade nem é uma qualidade, é um dever de um político, de qualquer pessoa, ser honesto,
a única qualidade que eles se arrogavam ter irá por água abaixo. Vocês terão no governo agora uma pessoa burra, incompetente, ineficaz, com valores morais distorcidos, que homenageia miliciano, que apoia grupo de extermínio, que apoia ditadura, que apoia tortura e ainda por cima corrupto. E um argumento que a gente vai ouvir certamente aqui, se isso for comprovado, se eles realmente forem comprovados como corruptos, o argumento que a gente vai ouvir é que o PT roubou mais. O PT cometeu os maiores crimes de corrupção da história da humanidade. É algo que você vai ouvir provavelmente. O Lula tá preso, babaca. Então você vai ouvir isso. Só que aqui entra uma contradição tremenda, porque ninguém elegeu o Bolsonaro para eles serem iguais ao PT, por exemplo. Ninguém elegeu o Bolsonaro para que ele fosse corrupto também. Ninguém elegeu a família Bolsonaro para que eles repetissem erros do passado. As pessoas elegeram na crença que eles seriam diferentes. Uma nova política, um novo Brasil, uma nova era começando. Se isso for comprovado, não apenas o Brasil não entrou numa nova era, como entrou numa era pior. Porque não será apenas corrupção, mas uma série de valores, como eu disse, completamente medonhos. Contra direitos humanos, contra minorias, valores de agressividade, de intolerância, de ódio ao outro. E mais do que isso, se os vínculos da família Bolsonaro com milicianos for comprovada também, não será apenas escândalo de corrupção, mas também vínculos com organizações criminosas no Rio de Janeiro. E aí ficará muito mais sério, porque não apenas terão eleito um corrupto, mas também terão eleito uma pessoa que tem vínculos com crime organizado. Aí o negócio é muito mais sério. Aí o negócio é muito pior do que o PT jamais fez. Eu vou deixar para vocês aqui todas essas reportagens que eu usei como referência no comentário fixado, várias reportagens sobre o patrimônio do Flávio Bolsonaro, sobre a investigação do Ministério Público, também a reportagem da Veja sobre esse assunto, mostrando esse histórico aí da ação judicial da ex-mulher do Bolsonaro contra ele, alegando que ele tinha uma renda muito acima do que ele ganhava como deputado. Se isso se confirmar, se a investigação do Flávio Bolsonaro levar a uma conclusão de que ele realmente é culpado de lavagem de dinheiro e de corrupção, isso pode respingar no Bolsonaro, no presidente, pode expandir a investigação, e aí você terá no governo alguém altamente ineficaz, perigoso e ainda provavelmente corrupto também. Quero saber se vocês estão acompanhando essa história, se vocês têm alguma consideração sobre esse assunto, o que vocês pensam? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!